começamos o último episódio dessa temporada maravilhosa do Pode Testemunhar. Roda a vinheta. Gente, estamos aqui com a Jéssica, conhecida como Loba, mas pra gente ela é uma filha. Porém, eu tenho uma palavra que define essa mulher de Deus de uma forma poderosa e muito forte. A palavra para você é superação. Tô errada? Não, acho que eu seja já... bem-vinda. Na produtora dela. Calma aí. Deixa eu fazer um momento de jabá. É verdade. Estamos aqui na produtora Maná, que nos presenteou com toda a estrutura para nós realizarmos esse programa, esse podcast, para abençoar a sua vida, a sua casa. Então, se você ainda não segue nas redes sociais a produtora Maná, vai lá. O arroba é? @produtora Maná. @produtora Maná. Então vai lá, segue, se inscreve aqui no nosso canal. Que além do podcast, nós também temos os nossos cultos, as nossas transmissões ao vivo, quarta-feira às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã, aqui no YouTube. Então se inscreve aqui no nosso canal para você ficar sempre pertinho da gente e segue a produtora Maná em todas as redes sociais. E agora sim, ela, gente. O marido dela tá ali nos bastidores e a gente arrancou ela dos bastidores para vir aqui contar um pouquinho da história, honrar a vida dela, né, do marido dela, por tudo aquilo que eles estão sendo usados por Deus, né, para abençoar a sua vida, a sua casa e a nossa vida também. Então, mas a gente vai conhecer aquilo que a Loba não conta pra ninguém. A gente vai arrancar dela hoje, porque ela pode testemunhar. Posso. Eu tenho, né? E aí já começa querendo ou não com a produtora. Né? A produtora Maná. O Maná é porque veio justamente daí, né? Quem fundou foi só o meu marido na época, e ele saiu, foi uma direção de Deus, que ele saísse do local de onde ele trabalhava. E ele saiu sem saber como ele ia ganhar dinheiro, se sustentar. E acho que com menos de uma semana Deus mandou o primeiro cliente para ele. E então começou o maná, né, ali. A descer do céu, a provisão. E é por isso que a gente tem sempre muito forte na gente, querendo ou não, em servir a Deus da melhor forma possível. É por isso que a gente cede sim um espaço, porque o nosso objetivo sempre é torná-lo conhecido, não importa como seja. Bem, mas calma, porque antes de Heathcliff, antes de tudo isso, ela é baixinha, gente. Aqui tá parecendo que tá todo mundo da mesma altura, mas ela é a nossa... A minha cadeira é a mais alta. Aqui eu tenho que falar, cabelo lavado, cheguei aqui A estação, ela veio aqui só trabalhar, eu falei, ó. Hoje era um dia que eu tava off, né, porque tem uns momentos que eu tô ali aparecendo, tô falando e tal, e tem uns momentos que eu sou off. Então, esse era o momento off que eu tive que... Não é mais, é on. Mas atrás da Loba imparável, que você também vai conversar, vai contar um pouquinho pro pessoal, eu queria saber quem era a Jéssica criança. A Jéssica criança era uma menina muito alegre. É engraçado que você falou imparável. Antes de ser imparável, era aparável. Olha aí. Né? Para vocês terem noção. Eu sempre fui muito ativa, né? Comunicativa, mas eu sempre acho que migrei muitas coisas. Eu estava acompanhando os outros podcasts. Inclusive, se você ainda não assistiu, volta lá e assistir os outros podcasts, porque eu acho que por ser muito desenvolta, ser boa lá em muita coisa, ser muito alegre. Eu fui uma criança que eu fui um pouco... Não tentaram, né, me limitar de certa forma, porque eu era demais para muita coisa. E eu acho que acontece ali com algumas pessoas e a sociedade vai tentar fazer isso, até pra gente não virar vândalo no meio da sociedade, né? Que precisa. Mas, então, eu era ali, fala baixo, não sei o quê. Então, acho que durante um tempo eu tentei ali me adaptar. Referente à religião, eu andei em tudo, basicamente. Gente, o bom de entrevistar uma pessoa que já tem podcast, que ela mesma já responde as perguntas. Eu já pego. Graças a Deus, gente. Eu vou ficar só aqui assistindo, ó. É uma conversa. Claro, vai. Fala de como você conheceu Jesus. E vai. aí, eu conheci Jesus foi justamente através, na verdade, do Heathcliff. Na verdade, quando eu
fui pega, né? Que tem um momento que a gente é pego. Andar na igreja eu sempre andei, eu era catequista da católica, mas a minha mãe é espírita, o meu pai é católico e a minha avó é evangélica. Então, eu sempre, desde pequena, estava no batismo da minha avó, mergulhei. Queria ir bater no pastor, porque tinha botado a minha avó dentro d'água, com 4, 5 anos de idade, né? Então, eu sempre andei, fazia vigília, levavam os tapetinhos e eu dormia, tanto na católica quanto na evangélica, eu sempre andei meio que em tudo. Só que aí teve um tempo da minha vida que o meu padre, que eu adorava, Padre Clóvis, um padre lá da minha cidade, ele faleceu e aí começou a mudar, né? Mudou ali a liderança e eu não me adaptei à nova liderança, me afastei e disso aí fiquei afastada. Sim. E aí acabou que já estava maior, trabalhando. Cheguei a um tempo que eu tinha estabilidade, com 23 anos eu já tinha comprado a minha casa, eu já tinha mobiliado a minha casa própria, sozinha. E eu tinha um emprego muito bom, confortável, era eu que ditava quando eu queria trabalhar, quando eu não queria trabalhar. Até que, e aí eu tenho que falar, a Marlene está aqui, eu tinha um outro relacionamento que eu ia casar, já estava para casar, e meio que houve umas coisas ali, a gente finalizou. Eu finalizei o casamento um mês antes do casamento. Então, dali eu entrei numa crise depressiva, fiquei bem depressiva, me isolei, o que é incomum para uma sanguínea. Sanguíneo precisa de pessoas, né? Eu me isolei e fiquei Ou seja, estava grave. Estava grave, né? E eu não sabia. Foi quando eu comecei a ter depressão, eu não sabia. E ninguém nunca nem achou que eu pudesse ter isso na minha vida. E eu também escondi, porque durante o dia estava maravilhoso. Se eu saísse, estava tudo muito bem, estava tudo muito maravilhoso. Mas quando era de noite, eu sabia o que eu passava. E assim eu fiquei durante algum tempo, até que depois, fuçando no Facebook, né? Fuçando ali no Facebook, eu fui olhar umas contas e vi uma conta que estava ali com certa restrição. Meu marido. Aparece aqui, Heathcliff, rapidinho. Gente, é ele, o CEO. É ele. E aí eu desbloqueei, fui olhar a conta dele. Quando eu fui olhar, eu achei interessante, porque na época eu era fotógrafa, e eu vi ele com a câmera na mão. E querendo ou não, Maceió no Nordeste brasileiro não é, nossa, que cidade enorme. Eu disse, como assim? Ele tá com a câmera na mão, eu também trabalho com a mesma coisa, porque a gente namorou. O que aconteceu comigo e com o Heathcliff? A gente namorou quando eu era adolescente e a gente finalizou e tava tendo um hiato de quase 10 anos, já fazia 9 anos que a gente não se via, né? Ele foi viver a vida dele e eu fui viver a minha vida. Ele teve até um filho e tal, enfim. E aí, depois desses 9 para 10 anos, aí eu olhei e aí eu fiquei curiosa. Procurei se tinha esposa, alguma coisa assim, não vi nada. Aí botei lá pra adicionar. Sem querer, escorregou o dedo. Aí ele aceitou e aí a gente começou a voltar a conversar, etc e tal, enfim. Aí acabou que um dia a gente marcou de se encontrar e aí foi quando ele disse que ele sempre sabia que uma hora eu ia... ele tinha esse desejo de uma hora voltar para a vida dele. A guitarra dele se chamava Jéssica. Ai, meu Deus! Eu nunca vi a minha música, mas dizem que eu tenho uma música escrita por aí. Então, teve assim, foi uma volta ao cuidado dele. Eu deixei muito claro que eu não estava bem, psicologicamente bem e tal. E ele foi essa pessoa que ele disse, tudo bem, eu quero você do jeito que você tá agora. Eu só quero você. Na planta. Na planta, né? Porque eu tava quebrada, digamos assim. E aí, ele frequentava a igreja e tal. E aí eu disse, não, tá certo então. E aí a gente ficou namorando um tempo, até o Gui nascer. Quando o Gui nasceu, no dia do nascimento do Guilherme, foi o dia que eu olhei pra ele e disse, tá, gente, agora eu aceito casar com você e pronto. E aí, depois de 3 meses, a gente já tinha casado, tudo, enfim.
E aí foi quando eu, de fato, fui frequentar a igreja dele. Porque até então ele ia, mas eu não ia. Eu fui uma vez, então eu senti meio que uma retração das pessoas. Talvez por eu ser diferente, né? Talvez por dividir, alguma coisa do tipo. Eu senti essa retração, então eu não fiquei tão confortável naquele momento. E depois eu fui desmistificando isso em mim. E ele também foi, acho que, produzindo, né, isso em mim. Aí eu comecei a voltar para Deus, né? E aí eu ia para a igreja, porque eu já estava bem melhor. Meio que eu saí da depressão por causa da gravidez do Guilherme. Eu saí da depressão, como eu falo, no cacete. Porque eu nunca tomei nenhum remédio de nada. Então, eu tive que aprender a lidar comigo mesmo. Foi quando eu comecei, foi quando eu comecei o meu autoconhecimento, realmente, ali. E quando eu estava já casada com o Heathcliff e tal, o Guilherme estava com 3 meses. Veio as crises, né? Que é quando a gente fala do esmagamento, eu chamo de os eitas da vida. E aí, eu ainda estava com minha casa, tudo muito bem estruturado. Estava morando perto da minha mãe, para ficar mais fácil e tal. E o Heathcliff, a gente estava com vários clientes e a gente estava fazendo 5 programas de TV por semana, que iam para a TV. E ele teve uma paralisia facial. Então, eu fiquei com uma criança de 3 meses, um marido com paralisia facial e com 5 programas para editar, sendo que eu nunca tinha editado na minha vida. Eu nunca tinha editado. Então, eu tive que aprender. E aí, por causa disso, eu me afastei da empresa onde eu trabalhava, fui me afastando. E começou ali um primeiro eita, né? Uma primeira grande mudança. E eu acho que a partir dali, a minha vida começou a dar um giro de 300 e não sei nem quantos giros ela já deu. Teve esse primeiro eita ali. E aí, quando foi mais ou menos nessa fase, quando eu estava para me batizar, que aí foi, acho que um pouco... Eu me batizei antes do Covid, não foi? Foi, me batizei... Foi recente, então? Foi. Eu não era batizada. Caramba! Eu me batizei antes acho que em 2019. Em algum período de 2019 foi que eu me batizei. E depois disso, eu achava que eu estava numa ascensão empresarial, eu estava montando meu centro estético, eu tinha 12 macas no meu centro estético, etc e tal. E aí, peguei toda a reserva que a gente tinha e coloquei no centro estético e tudo. E aí, com 1 mês e meio depois... Fechou tudo. Lockdown. Meu Deus. E aí, foi quando eu acho... Sem dinheiro. Sem dinheiro, né? Tudo. A Bia estava pequenininha. Na verdade, não, minto. Eu tive outro eita antes, na gravidez da Beatriz, que foi o porquê que eu entrei na área da beleza. Foi a minha vida, depois que eu comecei a frequentar, de fato, a igreja, eu sempre acho que queimou dentro de mim. Eu acho que eu sempre nasci com a sensação que eu vim para fazer alguma coisa. Sim. E desde sempre é algo que, assim que eu comecei a voltar para a igreja, eu comecei a perguntar a Deus qual era o meu propósito. Mas foi aí que você encontrou o Senhor? Como foi teu encontro mesmo? Que você conheceu Ele? O meu encontro verdadeiro com Deus, incrivelmente, não foi aí. Não foi aí, não foi quando eu me batizei. Eu fui muito de perseverar e pedir a Deus. Eu tinha, digamos que, pequenos encontros, né? Tipo, uma sensação, algo assim. Sim. Nunca tinha tido realmente eu e ele, o encontro, algo que super me impactasse. E isso só aconteceu há 5 anos. E eu clamo há 10. Eu passei 5 anos pedindo a Deus. Deus, qual é o meu propósito? Então, eu ia para a igreja e eu vinha a adoração, a Natália, né, que era a ministra do louvor, o jeito que a Natália cantava, né, o jeito que a pastora Cláudia falava de Deus, e eu dizia, e eu? Para que eu sirvo? Querendo se encontrar. Querendo me encontrar. Eu estava nesse momento. E aí, nesse meu período, eu saí do trabalho onde eu estava e a gente focou só na produtora. E realmente a gente estava indo muito bem, a gente saiu de uma condição de uma casa realmente limitada e eu fui morar basicamente quase que numa mansão. Eu tinha um closet, né? E aí, quando a gente estava lá, eu engravidei da Beatriz. Quando eu estava, acho que com uns 3 meses da Beatriz, eu comecei a ter alguns problemas sérios jurídicos mesmo. E aí, briguei, expulsei minha mãe de casa, expulsei minha comadre de casa. E
E nesse meio período, a dona da casa pediu a casa. E os 3 empresas que a gente trabalhava cancelaram o contrato. E eu me vi numa gravidez. A segunda gravidez do Guilherme, eu comprei o que eu quis, do jeito que eu quis, da forma que eu quis. Da Bia, não. Da Beatriz, o enxoval da Beatriz, quem mora em Maceió sabe, é algo que eu falo hoje, eu já falo sem chorar. Porque eu já sei que foi uma fase muito importante para mim, na minha vida. Mas para mim foi sufocante. Eu comprar o enxoval do Guilherme, acho que eu gastei 10 mil, 12 mil na época. 10 anos atrás, era muito já dinheiro. é muito dinheiro. Ainda é muito E eu dinheiro. comprei do que eu quis. E o da Beatriz, eu fiz... Ainda mais menina. Laço e couro e vestido. A maioria, as roupas que a minha filha tinha, eu sempre gostei de trabalho manual. As roupas que a minha filha tinha mais arrumadinha, foi todas eu que comprei uma roupa mais básica e enfeitei. Roupa mais cara, a minha filha comprou 3, que foram presentes, e o enxoval todo da minha filha foi R$ 1.100 na loja do Imperador, que é uma loja de atacadão, essas coisas. E quando eu estava naquele dia, naquela loja, eu disse, eu vou fazer isso hoje, Senhor, mas nunca mais eu volto a fazer isso. Eu não sei o que é que o Senhor tem reservado para mim, eu não sei para onde eu vou e o que é que eu vou fazer, mas eu não passo nunca mais essa situação, essa privação. O tanto que o meu coração sangrava ali, eu estava muito mal. E aí a grávida teve um período... O amassar, né, Jéssica? Eu fui O amassada. amassar que a gente tava falando tanto aqui, eu acho que o que precede mesmo, né, antes... Um toque profundo de Deus é um amassar profundo, né? É uma quebra profunda para a gente conseguir dar acesso para Ele tocar. E é isso. Eu sempre fui muito 880. Então, ou eu queria ou não queria. E se eu falasse para você que essa taça é rosa, eu ia morrer dizendo que a taça era rosa. Mesmo vendo que era branca. Mesmo vendo que era branca. Eu era tinhosa, marrenta, né? Brigona, briguei horrores, criança. Então, eu era essa pessoa difícil. Então, ele teve que, infelizmente, mas bem amassado. Cada etapa, ele ia quebrando uma parte para desbloquear para a outra. Ele entrar. E na gravidez da Beatriz, teve um período também que eu não podia trabalhar. Foi uma gravidez de risco, de 24 semanas até ela nascer. Então, imagina. E eu que trabalho desde os meus 10 anos de idade, porque eu comecei a trabalhar muito nova para ter dinheiro, porque minha mãe e meu pai nunca teve dinheiro. E antes disso, eu já fazia coisa para ajudar meu pai e minha mãe. Eu, com 4, 5 anos da idade das crianças, tinha concurso, eu vendia caneta. A canetinha da sorte, eu vendia horrores a canetinha da sorte. Eu era o chaveiro que vendia ali para os meus pais, então eu vi bem lá de baixo mesmo. E só depois, quando eu já estava adulta, foi que a condição da minha mãe financeira e empresarial melhorou. Então, meus irmãos pegaram uma fase melhor e eu não. Eu peguei tudo que tinha que pegar. Por isso que eu virei essa adulta que trabalhava, que batalhava, que fazia, acontecia, mas ainda assim uma adulta vazia. Sim. Na verdade, eu acho que você nunca teve tempo para você mesma, né? Não. Quando eu era pequena, eu ajudava a cuidar dos meus irmãos. E depois, quando fiquei maior, eu fui para a faculdade e tal. E aí depois tive que começar a ajudar minha mãe em casa. E depois aí eu já tinha objetivo, que era minha casa, minhas coisas, para não passar por nada que tinha acontecido. O medo Você também, já eu acredito, né? O medo de você viver tudo que já tinha vivido também é um grande impulsionador para você não parar, para você não precisar passar tudo que passou. Mas já que o Pode Testemunhar, já tivemos vários testemunhos aqui, nós conhecemos alguns testemunhos de vocês, eu queria que você compartilhasse com o pessoal o testemunho que você contou pra gente de por que você ficou na Jeová Rafá. Que algumas pessoas falam, não, eu acompanhava, não, fulana me levou. E você fala, eu não fui assim. Mas para contar isso, eu vou contar por que eu vim para Portugal. Por quê? Primeiro, né? Por quê? Porque Deus mandou, ponto. Porque foi o que a senhora me perguntou, quando foi esse grande momento? Foi quando... Enfim, passaram várias coisas na minha vida, eu migrei para a área da beleza, já era uma palestrante renomada, estava viajando
em vários países. Ainda assim, sempre ajudei na mídia da minha igreja, mas ainda não tinha um propósito ali, que é algo que, tipo Tava assim... em busca ainda daquele eu, Isso, Senhor. eu, Senhor. Hoje eu sei porque a gente acha, e aí eu tenho que falar, pode ser que isso funcione para alguém, que a gente acha que servir é só dentre as 4 paredes ali da igreja, que você tem que servir na igreja. E eu achava, e eu ficava, Deus, qual é a minha função aqui dentro? Eu tinha uma visão limitada. Sim. E hoje eu entendo que não importa, eu sirvo até em mais de um ministério da igreja, não importa onde eu sirva, desde que eu sirva de todo o meu coração, Dentro e fora. mas que o meu chamado não é literalmente na igreja. E aí foi quando ele veio com isso. Eu tinha passado uma grande decepção e eu já tinha desistido, eu já tinha dito a ele que eu não ia mais palestrar, que eu não... Pisada de novo, sabe, gente? É de pisada em pisada. É o eita. Eita, Os meus eitas, os eitas e eitas. Que eu não ia mais palestrar, que eu só ia cumprir a minha agenda ali do ano e que no outro ano eu só ia me dedicar à minha empresa, às minhas coisas e paz do Senhor, como eu falo. E aí, quando eu estava indo de Natal para BH, Deus parou um avião para falar comigo. Pera ainda. Ele parou um avião. O avião ia sair, não saiu, e uma mulher qualquer, estava lá, uma missionária, né, da igreja, ela olhou